Pulando. Quem? Caralhos. É você. Eu? Pode me considerar um velho amigo. Roberto. Um velho amigo mesmo. Saiba que eu só tô aqui pra te ajudar a concluir seu objetivo. Tornar um youtuber de sucesso. Eu tenho grandes planos pra mim. E pra você? Não gostei desse plano, sendo bem honesto. Se puder não fazer, eu agradeceria. Infelizmente, você não tem escolha. Não. Calma, Não. vai doer tanto. Você vai acordar. Vai ser como se estivesse sonhando. Lindo sonho. Não chega perto de mim. Não chega perto de mim. Não chega perto de mim. Não. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa. Enquanto eu tiro seu cabelo sem nenhum problema. E você grita e grita desesperado, pedindo ajuda. Mas ninguém vai te ajudar. Porque a partir de agora eu mando aqui. Ninguém vai perceber. Eles só ouvirão um sussurro.
mais importante do que isso, vamos começar com o básico, né? É engraçado, agora que eu tenho equipamento, coisa para editar, para iluminação, daí agora que falta ideia de vídeo. Mas bom, vamos ser primeiramente sinceros. Muito obrigado, Eduarda. E para você que não é Eduarda, eu tô falando, vai seguir ela. De verdade, vai seguir a Eduarda. Porque ela faz cosplays muito fodas, vai estar aqui o arroba dela. Segue ela nas redes vizinhas, que eu não sei se ela vai fazer conteúdo para essa rede. Não faça, eu já te recomendo. Mas faça para as outras. Ela faz nas outras redes, faz um conteúdo de cosplay, ó. Massa, eu que sou, até eu, que sou um ergúmero de baixo raciocínio, um adepto ao baixo raciocínio, gosto do conteúdo dela de cosplay. Olha que eu nem entendo nada, pra mim não entendo, mas eu admito, pra quem você que gosta, muito boa, segue ela nas redes sociais. E de novo, muito obrigado, Eduardo. Sem você a gente não teria uma iluminação muito melhor e também um áudio muito melhor, vocês vão ver na parte de back-off aqui. Mas mas falando sobre o que eu preciso falar, já que esse canal é isso, vamos começar falando que eu já fui, ainda sou, depende do caso, um grande fã de super-herói. Mas isso não é novidade, todo mundo era, sabe? O MCU existia como esse grande adepto ao cinema de super-herói. Era muito legal ver o Homem-Aranha balançando em teia. Era muito legal ver o Batman espancando os capanga do Coringa. E era até muito legal, né, oficialmente, o Superman. Mesmo que não seja a versão do Superman boa, que estava tanto no cinema quanto nos quadrinhos. Mas detalhe, né? Isso é detalhe. Mas realmente, eu era um grande fã de todo tipo de super-herói, anti-herói, Capitão Feio. Eu não perguntei porque eu tenho isso, eu só tenho. Mas, realmente, eu era um excelente e grande fã de super-herói. Principalmente do Super-Homem, mesmo que a melhor versão dele estivesse na TV. A versão dele que se tornava mais humana, com mais dilemas, que não deixava ele nessa figura de tão perfeito, que discutia tão perfeitamente fatalismo e coisas desse tipo. De Smallville vai ter seu dia, Beto, eu juro, Smallville vai ter seu dia, Beto. Smallville vai ter seu dia. Umas raras exceções à regra, não é difícil de afirmar o óbvio. O gênero de super-herói tá morto. Mortinho. Tá dando seus últimos suspiros. Vai ter ainda aí um sucessozinho em alguns filmes? Vai, mas tipo, vamos admitir, não é a mesma coisa, né? O que é nossa culpa? Nem fudendo. Esses caras espremeram essa vaca ao nível de que não dá mais. Sério, não dá mais. Eram filmes tão enlatados, parecendo uma feijoada enlatada, que eu já ficava tipo, cara, tá, a feijoada é boa. Mas eu quero mais do que essa feijoada. Eu quero ver coisas mais fodas que essa feijoada. Mas não, eles entregam a mesma mesmice. Então hoje em dia é meio foda eu falar que, tipo assim, eu sou fã de super-herói. Também porque principalmente essa coisa virou propaganda política para certos governos aí, né? Americanos, que se vestem, que botam imagem no Twitter de Jesus. Como é que ele pensou que isso ia ser uma boa ideia? Eu tô impressionado ainda sobre com esse fato. Perdão por trazer política, mas é o jeito. Política tá em tudo, né? A gente tem que começar. Mas realmente, hoje em dia, super-herói é uma coisa para adulto mal crescido, que usa como ideologia política, uma coisa quase abertamente entrando no fascismo, mas eu não vou comentar isso porque eu não sou nem um pouco preparado para isso. Algum dia talvez,
Quando eu realmente estiver adepto ao assunto, eu entre e fale sobre a situação. Isso é o que eu tenho de dizer dos heróis ocidentais, heróis americanos. Mas e os heróis orientais? Aí a gente entra num outro ponto. Os heróis orientais são foda pra caralho. Não, sendo sincero, os heróis orientais, os super-heróis orientais, perdão, vai ser meio difícil, mas os super-heróis orientais, mesmo eles sendo muito mais abertamente, eles não escondem o fato que realmente é pra vender boneca, pra vender brinquedo, o que não deveria ser surpreendente pra ninguém, né? Vamos ser sinceros, essas séries orientais de super-herói, o Tokusatsu, com esses heróis tão icônicos, Garo, Ultraman, Giban, Jiraiya, Jaspion, Metalder, Kikaider, o famoso aí, calma, o famoso, ele vai ter seu momento. Que, mesmo sendo séries, obviamente, que não tem vergonha de ser o que são, que não tentam ser outra coisa, que não tentam ser True Detective, né? Né, Lanterna? Né, Lanterna? Vou ficar totalmente quieto sobre isso, né, Lanterna? Assim, nos Estados Unidos, vergonha de ser super-herói, né? Porque não vende mais. Os heróis orientais, mesmo sendo um negócio muito pra criança, eles não deixam de ter mensagens políticas fortes, mensagens no geral que são muito fortes, sobre tanto o uso da ciência, sobre ambientalismo, sobre sonhos, vai chegar a sua hora. E situações que deveramente, por causa que nossa cultura ocidental é diferente da cultura das crianças orientais. Para elas é um outro tipo de cultura de o que elas podem assistir ou não, diferente da gente. Então as séries têm temas que às vezes é realmente meio impressionante, né? Tipo um reino que a rainha escolhe morrer para simplesmente o reino que é detentor da comida não ficar com a imagem manchada, e ela entrega o reino para uma criança de 10 anos. Porra, King Old. Mas, falando, eu acho que, como eu sei que eu vou fazer mais vídeo dessa franquia específica, e talvez dos outros também, que caem muito provavelmente, mas como eu sei que eu vou fazer vídeo desses outros, não tem herói oriental que eu acho que nesse momento seja mais famoso do que ele. O gafanhoto que luta contra nazistas. O Kamen Rider. O Kamen Rider, esse herói incrível, pra se dizer o mínimo, foi criado em 1961 pelo mangaka Shotaro Ishinomori, ou no sentido original Ishinomori Shotaro, e é um caso onde, ao mesmo tempo que o mangá que o Shotaro Ishinomori fazia, ele era mangaka, também era lançado na TV no formato de uma série. E acabou que os dois acabaram virando duas versões de uma mesma coisa, porque a série pegava coisa do mangá e o mangá trazia eventos da série. Um exemplo, o ator que fazia o Kamen Rider se acidentou e logo na série inventaram um segundo Kamen Rider. E daí logo depois no mangá apareceu o segundo Kamen Rider. Então era um puro processo de pura influência entre eles. E logo tanto o mangá quanto a série fizeram um sucesso pra caramba. Venderam boneco e muito mangá. Então se seguiu série com todos os tipos de Kamen Riders possíveis. Mas eu sei o que você deve estar perguntando.
Mas o que é um Kamen Rider? Falando do primeiro, o primeiro Kamen Rider era o jovem estudante Takeshi Hongo, que era um jovem universitário extremamente inteligente que tinha como hobby principal andar de moto. E que tinha, de verdade mesmo, um grande futuro pela frente. Até que seu futuro é interrompido. Quando a organização conhecida como Shocker o sequestra e faz com eles experimentos para tornar ele um ser superior de um novo estágio da humanidade, de uma raça superior. Olha, o discurso eu sei que você já ouviu, e é o mesmo, não muda nada. Inclusive na lógica do plano da Shocker com o Hongo fazendo uma lavagem cerebral para ele se tornar alguém que obedece os propósitos nefastos da Shocker sem questionar. Mas bom, Hongo é transformado numa mistura entre ciborgue e gafanhoto, um kaijin, que é um termo para humanos modificados artificialmente. E após fazerem os procedimentos no Hongo, a Shocker iria conseguir fazer a lavagem cerebral nele, mas ele foi salvo por seu professor Hiroto Midorikawa, que foi quem colocou ele na situação em primeiro lugar, tendo entregado o Hongo para a Shocker. E por culpa, tentou ajudar ele a se libertar. Mas logo depois os dois conseguem fugir com a modo conhecida como Cyclone. Mas logo, a Shocker manda um de seus kaijins. Um kaijin, metade ciborgue, metade aranha, que acaba os encontrando e matando o professor Midorikawa. E luta vai, luta vem, o Hongo acaba ganhando, que acaba tendo que matar o Kaijin Aranha. E promete lutar contra a Shocker com o nome de Kamen Rider, que traduzindo é basicamente motoqueiro mascarado. Bom, esse é o básico. Mas o que torna o Kamen Rider interessante não é bem a sua história, mesmo que a história de quase todos seja muito, muito boa. O que chama mais atenção nesse personagem são as suas contradições. Bom, é muito interessante todas as histórias do Kamen Rider, eu não vou mentir. São histórias originais, de todas as formas diferentes possíveis que você pode imaginar e com os diversos temas que você pode imaginar. Mas o que torna esse personagem muito interessante em sua primeira versão é que ele é cheio de contradições. Ele é um herói, que o poder dele vem da natureza. Mas ele usa uma moto para pilotar e ir para os lugares. Ele é igual monstros da Shocker, mas não, porque ele não sofreu a lavagem cerebral que eles sofreram. Ele defende as pessoas que são as maiores vítimas da Shocker contra os monstros da Shocker. Só que se você parar pra pensar de verdade mesmo, as verdadeiras maiores vítimas da Shocker são esses monstros, porque eles sofreram a mesma coisa que o Hongo. Só que o Hongo conseguiu fugir, elas não. E ele tem que matar isso que torna esse personagem tão bom. Ele é tão cheio de contradições em tantos níveis que é extremamente interessante ver como é que isso vai se desdobrar, como isso vai se transformar e como isso vai ser reapresentado em cada novo Kamen Rider que aparecer. Mas bom, isso tudo acontece porque o Shotaro Shinomori acreditava na ideia do poder ser neutro. O poder é neutro.
mas vai depender da pessoa, se ela vai usar pro bem ou pro mal. E ele mostra isso muito bem em Kamen Rider, na verdade. Dá pra ver os paralelos. Os monstros da Shocker e a Shocker usando essas habilidades pro mal, enquanto o Hongo tá usando pro bem. Enquanto eles usam essa destruição para espalhar o totalitarismo no mundo, o Hongo luta para que as pessoas mais simples ainda tenham liberdade. Coisa que ele mesmo não consegue pensar em ter. Mesmo sendo tão jovem, tendo perdido tudo, ele ainda acredita no bem das pessoas. Isso tudo também por causa da história política do Japão. Já que na época estava tendo diversas campanhas pró-natureza, para eles cuidarem da natureza, por isso que ele é um herói inseto. E também por causa, né, da herança maldita do Japão, a herança que trouxe morte e destruição. E ele queria trabalhar com isso. Mas bom, após o primeiro, Kamen Rider fez diversos outros Kamen Riders. E a relação dele com a Toei se manteve bem. Até em 1987, Kamen Rider Black estreava, onde Ishinomori no mangá, e também um pouco na série, gostaria de fazer uma versão mais sombria do primeiro Kamen Rider, uma certa reinvenção dele, tornando todos seus aspectos ainda mais grotescos e aparentes. Tanto que ele, o Kamen Rider Black, dos mangás era realmente um inseto humanoide, e a transformação era uma coisa bem body horror. Mas a Toei, quando foi fazer a série, suavizou todos os aspectos que pôde. Mas ainda assim, ainda era meio sombria. O Ishinomori não gostou, mas aceitou. Mas a gota d'água foi quando a Toei fez a continuação de Black, o Black RX, que, sendo sincero, é mais bobo que Black. E ainda mais pra vender brinquedo, dessa vez de uma forma até meio ridícula. O Ishinomori não gostou nada e acabou brigando com a Toei. E a gente ficou muito tempo sem série de Kamen Rider. Mas, no aniversário de 20 anos de Kamen Rider, a própria Toei conversou com Ishinomori sobre uma forma de reviver a franquia, com uma série de filmes especiais, e prometeu dar liberdade criativa para Ishinomori, que aceitou, e junto com seu filho, ele escreveu sua tão aguardada versão mais sombria de Kamen Rider, com tudo que tinha direito, máfia, cirurgias explícitas e sexo. Mas né, a Toei cortou e pediu modificações. Mas ainda assim, o Ishinomori ficou de certa forma satisfeito com a versão que foi ao ar. Tanto que, para enfatizar, esse não seria mais um Kamen Rider. Ele seria o verdadeiro Kamen Rider. O Kamen Rider das suas ideias originais. E nesse filme nós conheceremos seu prólogo. Ou no título original, Shin Kamen Rider Joshu. E é sobre esse filme que nós falaremos. bom, né? Já marcamos uma marca tão incrível, né? Esse já é provavelmente o vídeo mais longo desse canal. Então vem perto, vem perto de mim. Vem. Vamos perto um do outro, vamos perto um do outro. Por que sabe, seria legal. Não tô te falando nada. Mas seria legal você se inscrever nesse canal, me acompanhar, fazer parte desse grupo de esquisitos que me acompanham. Não seria legal? E pra você que assistiu o vídeo inteiro e não vai se inscrever, eu não vou dizer nada. Mas que haverá consequências, haverá.